Meu nome é Fernando, eu assino na rua como Cazé e sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou formado em design e character design, que é a parte de criação de personagem, e sou autodidata como motion designer. Foi através do grafite que eu conheci a minha profissão de carteira assinada, mas que hoje em dia não é mais a minha principal profissão, nem o meu principal ganha-pão. Cara, o que me levou para a rua foi a necessidade de me expressar, sabe? A necessidade de me sentir pertencente à minha própria cidade, sabe? Eu já vivia bastante a minha cidade, eu nasci em Copacabana, então frequentei muita praia e num determinado momento eu comecei a ir mais para a Zona Norte, né? E comecei a me envolver mais com a cidade, comecei a enxergar mais a cidade e perceber que ela era muito fria e que ela não tinha tanta voz. Comecei a perceber as pichações no Rio de Janeiro e através dessas pichações eu cheguei até o grafite, né? E eu comecei a entender que o grafite era feito com spray e que era uma apropriação devida e indevida do espaço público-privado. E eu falei, pô, legal isso, né? Posso dar voz a essas paredes, posso me apropriar também da cidade e também mostrar que ela pertence a mim, né? E aí passei a me envolver entre meus 14 e 15 anos de idade, passei a me envolver com grafite e estou aí até hoje. Olha, as minhas maiores inspirações são o meu cotidiano, né? Os meus amigos, o que a gente vive no nosso dia a dia, né? O momento político, a cidade como um todo, sabe? Mas se tratando de arte mesmo, a minha principal inspiração hoje em dia é o impressionismo, né? E o fauvismo. São dois movimentos que me interessam muito pelo jogo de cor que foi criado, né? E num determinado momento da minha vida eu comecei a estudar muito a fundo Van Gogh, Toulouse-Lautrec e eu sempre tive essa necessidade no grafite de trazer uma leitura mais original para o meu trabalho, né? Que as pessoas pudessem olhar e falar assim, pô, ele não está usando uma técnica de fulano, de beltrano, né? Porque no grafite o artista tende a usar mais o esfumaçado, a passagem de cor, né? E eu tentei buscar uma identidade que remetesse ao conjunto de pinceladas, ao jogo de cores, né? E que não desse para perceber que o artista que está pintando ali na rua, no caso sou eu, estivesse usando spray, né? Então essa foi a minha busca, né? De tentar trazer um trabalho onde fosse diferente de tudo aquilo que a gente já está acostumado a ver na rua, né? E eu estou nessa técnica há 2 anos, que eu venho aprimorando ela e venho buscando cada vez mais esse aperfeiçoamento e trazendo essa estética através das cores, né? Criando formas através das cores. Olha, o que eu quero passar com o meu trabalho hoje em dia é uma mensagem positiva, sabe? É uma mensagem de reflexão através das cores, para passar uma sensação um pouco mais de conforto nesse caos urbano, né? O meu personagem é um personagem de resistência também, de resistência cultural, porque ele atua principalmente em pontos da cidade que são pouco assistidos pelo governo, né? Então eu tento massificar ele da melhor forma possível, mas hoje em dia fazendo com que ele converse e dialogue com o seu entorno da melhor forma possível. E ultimamente eu venho trazendo a música como uma linguagem de melhor comunicação e entendimento dessa proximidade com as pessoas no dia a dia, né? Porque eu acredito que
a música é um ato de resistência muito forte e ela consegue atingir muitas pessoas no mundo inteiro, através de letras críticas, letras reflexivas, e unir a música e a pintura juntas, dois atos culturais juntos, acho que fortifica cada vez mais essa minha ação na rua, sabe? O Barbudinho, ele surge também como uma questão de identificação, sabe? De tentar ter uma representatividade de um personagem não tão comum no dia a dia ali. Por isso que eu trago esse personagem com barba e com semblantes mais fechados. Olha, as maiores dificuldades foram passadas no passado, né, onde a arte urbana era pouco conhecida. Então a gente tinha uma ação da polícia muito truculenta, né? Eu já tive arma na cabeça várias vezes pintando na rua, né? Isso no início, né, há uns 10 anos atrás. Era uma dificuldade muito grande de você conseguir ocupar as paredes na cidade, né? Porque se hoje em dia a ação da polícia já é truculenta, imagina no passado, né? E aí você vai indo para mais atrás ainda, era mais truculenta ainda, né? Então o histórico policial, infelizmente, é muito conservador e arbitrário, né? E a gente há 10 anos atrás passava por momentos muito difíceis, né? Porque às vezes eles até atiravam ou davam coronhada, né? Ou pintavam a cara dos artistas com spray. São ações de tortura, né? Que ainda tem, infelizmente, resquícios na nossa polícia, né? O nome já diz polícia militar, né? Já vem de um autoritarismo militar muito grande. E a gente, quando pintava nessa época, sofria muitas agressões. A maior dificuldade das pessoas entenderem que é uma necessidade de a arte estar na rua, né? É uma necessidade de os artistas estarem na rua para causar essa reflexão para as pessoas, né? Porque, infelizmente, a educação ela não é para todos. E se a gente pode educar as pessoas através da arte, é mais que necessário a gente estar ali diariamente presente nas ruas. É um pouco disso.